Agora, segundo o UOL, o Palmeiras fechou o acordo com o Orlando City, hein? Para contratar o Facundo Torres. É um atacante, né, meio ponta, uruguaio. A negociação será concluída por 12 milhões de dólares, 72 milhões de reais. O jogador tem 24 anos e deve assinar contrato ainda nesse domingo, uma vez que toda a documentação já foi recebida pela diretoria do Palmeiras. O Cruz Azul do México também estava interessado no atacante, mas o empresário do jogador, Edgardo La Sálvia, chegou a declarar publicamente que seu cliente... E o empresário chegou a publicar diretamente que o seu cliente jogaria no clube mexicano, hein? A preferência pelo Cruz Azul se dava pelo fato de que La Sálvia receberia uma comissão pela negociação, algo que não foi oferecido pelo Palmeiras. Apesar disso, o Palmeiras já tinha um acerto com o Orlando City desde o início da semana. Olha aí, ó. Então, um fator determinante para a ida do jogador para o Palmeiras foi a intervenção do Abel Ferreira. Na noite de sexta-feira, a última sexta, o Abel entrou em contato diretamente com o Facundo Torres para apresentar o planejamento do clube e reforçar o interesse no jogador. Essa conversa foi decisiva. A pergunta é, vale tudo isso? 72 milhões de reais o Facundo Torres, Piperno? Porque não é uma unanimidade. É um cara que quando vai para a seleção é reserva. O Facundo titular é outro. Não é o Facundo Torres. E que está no futebol dos Estados Unidos, Piperno. Então, eu acho que dá para discutir o valor, mas se o Palmeiras achou que vale a pena, ok. Vejam, o Facundo Torres que eu vi é muito bom jogador, mas eu não vi ele jogando essa Liga Americana, porque eu confesso que eu brinco com o Flávio que de vez em quando eu assisto, né? Assim, umas coisas meio exóticas. Mas nem tanto. Mas nem tanto, né, Flávio? Aí também não dá, né? Mas o Facundo Torres, o Facundo Torres que eu conheci, ele era muito bom jogador em um bom time do Peñarol, que jogou aquela Sul-Americana de 2021, chegou até a semifinal, perdeu para o Atlético Paranaense, mas era aquele time que tinha aquele atacante, o Álvares Martins, aquele garoto que o Palmeiras tentou contratar, inclusive foi para a Itália, não está se dando bem lá, Terans, Canóbio, Piquerez. Foi um time que fez 4-0 no Corinthians, lá e 2-0 aqui, avançou, o Corinthians até foi um dos últimos do grupo e tal. E lá ele jogou muito bem. Então, de lá, ganhou alguma projeção e tal, e o Peñarol vendeu lá para esse time americano para fazer dinheiro, como, aliás, sempre acontece com os times uruguaios. Então, aquele jogador me impressionava bem. Eu até imaginei que o Palmeiras fosse se esforçar mais para contratar o outro, o Álvares Martins. Mas os dois chamavam muito a atenção. O Canóbio depois veio aqui para o futebol brasileiro, o Terans também, e esse aí foi lá para o futebol americano. Mas se ele for aquele jogador de 2021 que eu vi no Peñarol, jogando pelo lado, por sinal, não imagine o torcedor palmeirense que o Palmeiras está trazendo um 9. Não. É um jogador, vai para substituir o Dudu, por exemplo. Ele é bom jogador. É o Facundo Torres já acertado com o Palmeiras, sendo disputado com o futebol mexicano, né? E um jogador que realmente eu quando vi jogar também foi no Peñarol. Agora tem 24 anos, é um jogador jovem e pelo jeito, né? Se o Abel Ferreira ligou para o jogador, pelo jeito foi uma indicação do Abel, né? Para o Abel ter interferido, para o Abel ter ligado, ter falado para o jogador, ter falado do planejamento, provavelmente foi uma indicação do Abel Ferreira, o Facundo Torres. E quem não vai continuar no Palmeiras é o Rony, hein, gente? O Palmeiras entende que o Rony não deve continuar, né, para essa temporada. De acordo com a informação do GE, a tendência é que o Rony deixe o clube nesse próximo ano.
Clube e jogador avaliam as opções e o empresário do Rony tem recebido sondagens frequentes, como a do Santos e de times do exterior. Mas as conversas estão em estágio inicial. O Palmeiras aguarda essas propostas para dar o próximo passo nas negociações. O Rony teve nesse ano sua pior média de participações em gols desde sua chegada ao Palmeiras, quando ele foi contratado do Atlético Paranaense. Nessa temporada disputou 62 dos 65 jogos do Palmeiras. Você vê que mesmo assim, né? Ele joga, cara. É um cara que o Abel conta e que é fisicamente muito forte, sendo 27 como titular. Ao todo, o Rony fez 10 gols e teve 6 assistências, o que equivale a uma média de 0,25 gol por jogo. A última vez que o Rony fez gol foi no dia 21 de agosto contra o Botafogo, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Agora, isso é impressionante, tá? Em 283 jogos pelo Palmeiras, são 70 gols, sendo 23 pela Libertadores. E como eu disse aqui na abertura do programa, o cara é ídolo sim, é o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores, com esses 23 gols. Agora, eu vou até perguntar primeiro pro Piperno, né, que também tem o lado torcedor. Piperno, o Rony se tornou ídolo. Olha a trajetória que ele traçou no Palmeiras, os títulos que ele conquistou, sendo protagonista nas Libertadores, que são os títulos mais importantes. Mas agora, já é realmente a hora de negociar, porque o Palmeiras sabe bem fazer isso, né, Piperno? Vê quando deu. Não tem aquele negócio de ficar preso ao jogador. Deu. É a hora realmente de negociar o Rony. Acha que o Palmeiras pode encontrar substitutos melhores do que o Rony? Porque tem isso também. Você tem que se livrar algumas vezes de ídolos. Mas tem jogadores bem melhores para chegar no Palmeiras? O Pilhado, o Rony jogou 5 temporadas no Palmeiras. Construiu uma bela trajetória. Eu sou fã do caráter desse cara. Ele sempre foi um jogador muito digno, respeitou o clube, se entregou a cada segundo em campo. É evidente que o Rony não é um virtuose da bola, mas ele foi sim um jogador muito útil, aplicado, decisivo em muitos momentos. O Abel ama o Rony e o Rony tem que ser sim tratado com todo o respeito pelo torcedor palmeirense. O Rony merece isso. O torcedor do Palmeiras que for desrespeitoso com o Rony, ele não é lá muito palmeirense, para ser bem honesto. Eu tenho grande admiração por ele. Agora, é possível que esteja assim no momento de seguir, né, uma outra trajetória, né? Iniciar um outro desafio. Ela é um desgaste natural pelo convívio aí de 5 anos. O Palmeiras também chegou o momento de se desapegar um pouco de alguns jogadores muito vencedores que estão lá há bastante tempo. É necessário, sim, renovar, continuar, né, o já iniciado processo de renovação do elenco. Agora, fazer isso desde que seja bom para todo mundo. Não basta bater lá e falar assim, eu quero levar o Rony. Bom, precisa ver se o jogador quer ir, precisa ver se a proposta é interessante para o clube, porque mesmo que o Rony fique, o torcedor do Palmeiras tem a certeza de que vai se tratar da permanência de um jogador que vai se entregar em todo momento que estiver em campo. Então, veja, não é que tenha que haver um rompimento forçado, mas eu acho que se surgir uma alternativa boa para os dois lados, talvez tenha chegado sim o momento, né, dessa separação. É um jogador, né, que ele fez muita história no Palmeiras, Flávio Prado. E o Rony, querendo ou não, eu acho que não é só que ele fez muita história, que ele fez muito gol. Tem uma coisa no Rony que eu percebi muitas vezes quando eu fui ver jogos do Palmeiras no estádio. O Rony, ele é muito importante sem bola também. O Rony corre muito. O Rony, em determinados momentos, ele vira lateral. Ele vai, ele volta, ele marca muito. Ele corre até o final dos jogos.
Eu acho que é difícil você achar um jogador com a disciplina tática que tem o Rony, né? Por isso que eu digo, porque muitas vezes o torcedor vê só, perdeu o gol, não tá criando muita jogada. Só que o Rony, para um time como o Palmeiras, para um treinador como o Abel, que exige muita disciplina, ele é importantíssimo. Até por isso que o Abel dá tanta chance para ele. Mesmo quando a torcida inteira tá reclamando do Rony, o Abel banca. O Abel coloca o Rony. Então, ele foi um jogador muito importante em vários aspectos. Você acha também, Flávio, que ele não vai fazer falta nesse Palmeiras e que realmente é a hora de negociar? Eu só pergunto isso por quê? Porque é difícil também encontrar reforços que se adaptem ao time, que joguem bola. Você vê o Felipe Anderson, pô. Todo mundo imaginava que ia jogar absurdos. Não jogou nada do que era esperado dele, desde que chegou no Palmeiras, Flávio Prado. Eu acho que o Felipe Anderson, só fazendo parênteses, ainda vai dar certo. Vai ter que esperar um pouquinho, que ele está desaprendendo, né? Quando o cara vai para lá, ele tem que aprender a jogar para poder funcionar. Que é o caso do Hendrick, que está aprendendo como é que é o futebol e tal. Agora ele tem que desaprender um pouquinho para poder se adaptar aqui no futebol brasileiro. Mas ele vai dar certo, ele é bom jogador. O Rony é um caso realmente que merece muito respeito. É um cara que tem uma força de vontade impressionante. É bom lembrar quando ele chegou no Palmeiras, criou-se também uma dúvida a respeito dele. E de repente ele começou a mostrar serviço e como mostrou. E é uma coisa marcante que eu, até em palestras, eu uso muito. A persistência do Rony com o negócio da bicicleta. Ele era motivo de chacota e hoje a bola cai na área, todo mundo acha que ele vai fazer um gol de bicicleta e muitas vezes ele faz. Então é um cara exemplar. É claro que o Palmeiras precisa renovar o time, precisa fazer trocas, é normal que isso aconteça. É muito difícil você se desfazer de ídolos, porque eles têm uma história, e às vezes os times pecam exatamente por não fazer essa troca. O Palmeiras tem feito de uma maneira interessante. A gente lembra que logo depois que ele foi campeão, saiu Felipe Melo, saiu Daverson, saíram 4 ou 5 jogadores que depois provaram que já estavam, com exceção do Daverson. O Daverson, ele tinha mais gás do que a gente imaginava, fez um ótimo trabalho, salvou o Cuiabá, quando o Cuiabá achou que não precisava dele, que foi rebaixado. E depois no Atlético Mineiro tem sido útil também. Mas via de regra você nota... William Bigode, são jogadores que já não rendem mais o que rendiam. Então, sim, tem uma hora que você tem que trocar, tem que dar ao cara a oportunidade de uma nova motivação, ganhar uma grana a mais. Ok, desde que reponha, né? Precisa ver se vai ter alguém para repor o Rony da maneira como ele faz. Tem que ter uma reposição interessante. Não adianta trocar por trocar, até porque ele é um cara legal de ambiente, pelo que todo mundo sabe. Se é um mala, você tem que se livrar porque o cara é mala, é diferente. Não é o caso. Ele é um profissional exemplar, mas ele pode ter oportunidade de seguir a carreira dele em outro lugar. Às vezes, renovar é legal, é bom para todo mundo. Então, aquilo que você falou, Piperno, de maneira respeitosa, sem que ele tenha uma perda considerável, vai ficar para a história do Palmeiras de uma maneira muito positiva. Vai ficar uma lembrança dele muito positiva, no meu modo de entender. Agora, já é um começo, né, Piperno, do fim de uma geração do Palmeiras, que até demorou mais do que o Flamengo, né, para acabar essa geração. Porque no Flamengo agora só ficou a Arrascaeta e o Bruno Henrique. Daquela geração lá, 2019, sai o Gabigol. Bruno Henrique, para mim, ficou de uma forma errada no Flamengo. O Flamengo não deveria renovar por 3 anos pela fortuna de salário que renovou. Para mim, foi mais um dos erros da gestão do Rodolfo Landim, né? E no Palmeiras, você vê, já saíram vários jogadores, né? Já saiu Felipe Melo, já saiu o próprio Daverson, que era um cara que fez o gol de título, agora sai Dudu, agora sai Rony, porque aí você tem o Zé Rafael, que também deve sair, todos aqueles pilares que a gente falava, né? Do Abel Ferreira estão saindo. Aí vai ficar o Everton, Gustavo Gomes e Rafael Veiga, é isso dos pilares que ele dizia? Eu acho que sim, porque o Zé Gomes... Rafael deve sair. Fala, Piper. Não, e o Gomes? Não, o Gomes ele citou. Citou? Não, porque veja... Eu falei do Gomes. O Flamengo, a gente sempre falava da turma, a geração de 2019, né? E muito se discutiu como o Flamengo demorava para, enfim, substituir essa vitoriosa geração. No Palmeiras, tem muita gente ainda do título de 2018 com o Filipão. O Palmeiras tem o Everton, Mike, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Zé Rafael. O Veiga já tinha sido contratado, mas foi emprestado.
Dudu, o Rony chegou em 20. Então, veja, o Palmeiras tem vários jogadores que estão lá há bastante tempo. E, repito, Palmeiras deve todo o respeito e admiração por esses caras. Eles ganharam muito. É uma geração que foi bicampeã de Copa Libertadores. Aliás, 2 títulos em um mesmo ano. Agora, tudo é cíclico, tem que mudar. E é óbvio, eu sempre chamei atenção para isso, que o Abel, por mais que tivesse iniciado esse processo de renovação, o Abel, como é natural, muitas vezes ele tem uma certa dificuldade em preterir esses jogadores que venceram tanto com ele em favor de outros mais jovens. É do ser humano, não tem jeito, quer dizer, é assim. Ontem, né, Flávio, a gente falava da história lá do Guardiola, que diz que agora ele até viaja em avião separado, porque os caras não aguentam mais. É isso, é excesso de convivência mesmo. Chega uma hora que não dá para continuar tudo junto, mesmo que tenha um passado vencedor, um passado se motiva, né? O cara um lugar novo, uma coisa nova, eu acho que é bom para todo mundo. Eu também acho. Desde que você falou, respeitosamente, porque ao contrário, o Dudu era um jogador que teve esse perrengue no final aí e tal, então é meio natural que saísse estremecido. O Rony não. O Rony é um cara por uma correção extraordinária. Nunca ouvi falar nada de ruim do Rony. Pelo contrário, persistente, lutador. E a história, de novo, né? O gol de bicicleta é uma coisa, nossa, sensacional. Isso é uma coisa, é um exemplo para você passar. Cara, você pode. E aí ele fez o gol de bicicleta. E depois fez outro, e outro, e outro. E ele chegou ao Palmeiras com mais de 20 jogos sem fazer gol. Era motivo de chacota de todo mundo, né? Esse Rony, que o Palmeiras gastou não sei quando. Ai, bolão, quando é que o Rony vai fazer um gol? Achou uma nova posição. Achou uma nova posição, exatamente. É um jogador mais completo quando chegou no Palmeiras, sem dúvida. Exatamente, hoje ele é melhor jogador. Então quem contratar o Rony hoje certamente vai contratar um jogador melhor do que aquele que sem dúvida, sem dúvida. E merece ir para um clube grandão, não é para qualquer coisa, ou sei lá, um clube fora. Eu acho que ele merece toda a felicidade aí no prosseguimento da carreira dele. Eu vou até ver aqui, né, que está falando do Rony, que o Piperno falou que merece clube grandão, mais ou menos também, né, porque ele está com 29 anos, né, porque se a gente falou também que é tão arriscado quem vai contratar o Gabigol, que tem 28 anos e está numa fase ruim, o Rony também está numa fase ruim. E tem 29 anos. Mas eu concordo com o Piperno, ele pode estar saindo melhor do que ele chegou no Palmeiras, mas ele está saindo muito pior do que o auge dele no Palmeiras. Ô Pilhado, mas é outro perfil. É outro perfil. Tipo assim, eu, entre aspas, investiria no Rony e não investiria no Gabigol. Eu acho que o Rony é mais fácil de dar volta por cima do que o Gabigol pelo perfil do cara. Pode ser até que eu me engane. Mas, claro que no auge dos dois, o Gabigol foi muito melhor, claro que sim. Mas eu acho que o Rony é um cara de uma persistência, ele não enche o saco, ele é bom de grupo. O Gabigol, você compra um pacote, né? Você compra tudo. Então, acho que se eu fosse investir em um dos dois, eu investiria no Rony e não investiria no Gabigol. No meu conceito, eu não investiria. Eu acho que é mais garantido o retorno por uma contratação do Rony, que, aliás, é mais barato que o do Gabigol também, claro. Tem isso, seria um jogador mais barato.